Em 26 de abril de 1986, o mundo assistiu com horror quando a usina nuclear de Chernobyl tornou-se o local do pior desastre nuclear da história. A explosão liberou material radioativo, contaminando uma vasta área. Hoje, Chernobyl é uma cidade fantasma, congelada no tempo, um lembrete sombrio das consequências devastadoras dos acidentes nucleares. Nas entranhas do destruído reator número 4, encontra-se uma formação sinistra conhecida como pé de elefante. Esta enorme massa fundida de material radioativo foi formada após a explosão, composto por um coquetel mortal de combustível de urânio, concreto derretido e outros materiais do núcleo. O pé de elefante é um dos objetos mais radioativos do mundo. A intensa radiação emitida pelo pé de elefante é suficiente para administrar uma dose letal em apenas alguns minutos. Mesmo com equipamento de proteção, a exposição prolongada seria fatal. Cientistas e engenheiros que se aventuraram perto do pé de elefante nos primeiros dias após o desastre só puderam passar alguns preciosos segundos em sua presença antes de terem que recuar. Com o tempo, os níveis de radiação diminuíram, mas o pé de elefante permanece como um lembrete mortal do poder da energia nuclear desencadeada. Após o desastre de Chernobyl, a cidade vizinha de Pripyat, que abrigava mais de 49 mil pessoas, foi evacuada às pressas. O hospital de Pripyat, um centro de vida agitado poucas horas antes, tornou-se um repositório sombrio para aqueles expostos à ameaça invisível da radiação. Socorristas, bombeiros e trabalhadores da usina, muitos inconscientes dos perigos que enfrentavam, foram levados ao hospital para tratamento. O porão do hospital, em particular, tornou-se um depósito de roupas contaminadas, equipamentos e resíduos médicos. Hoje, o hospital permanece como um testemunho assustador do custo humano do desastre. O prédio está fortemente contaminado com radiação e o porão continua sendo um dos lugares mais perigosos de toda a zona de exclusão. Os pertences descartados de pacientes e funcionários servem como lembretes sinistros das vidas mudadas para sempre pelos eventos daquele dia fatídico. Imediatamente após a explosão de Chernobyl, uma vasta faixa de floresta de pinheiros ao redor da usina nuclear adquiriu um tom vibrante de vermelho e depois murchou e morreu. Esse fenômeno assustador, que deu à área seu nome agora infame, a Floresta Vermelha, foi causado pela intensa radiação liberada durante o desastre. A radiação matou as árvores e a clorofila em suas agulhas se decompôs, fazendo com que ficassem vermelhas. Hoje, a Floresta Vermelha continua sendo uma das áreas mais contaminadas da zona de exclusão de Chernobyl. Apesar dos esforços para descontaminar a área, que envolveram a derrubada e o enterro das árvores mortas, os níveis de radiação permanecem perigosamente altos. A Floresta Vermelha serve como um lembrete sombrio do impacto duradouro dos desastres nucleares no meio ambiente. Seção 5, Reator número 4. O Olho da Tempestade. No coração da zona de exclusão de Chernobyl está o reator número 4, o epicentro do desastre de 1986. Encapsulado em uma enorme estrutura de concreto e aço conhecida como sarcófago, o reator permanece um local altamente radioativo e perigoso. O sarcófago, construído às pressas nos meses seguintes ao desastre, foi projetado para conter o material radioativo e evitar novos lançamentos. No entanto, o sarcófago nunca foi concebido como uma solução permanente e, com o tempo, começou a deteriorar-se. Em 2016, uma nova estrutura de contenção maior, conhecida como Novo Confinamento Seguro, foi deslizada sobre o sarcófago existente. Esta estrutura maciça em forma de arco, uma das maiores estruturas móveis já construídas, foi projetada para conter os restos radioativos do reator número 4 pelos próximos 100 anos.
Apesar desses esforços, o reator número 4 permanece um símbolo potente dos perigos da energia nuclear e do legado duradouro do desastre de Chernobyl. Seção 6. O tanque de resfriamento. Um cemitério subaquático, adjacente à usina nuclear de Chernobyl, encontra-se um grande lago artificial conhecido como tanque de resfriamento. Este lago, antes usado para resfriar os reatores, é agora um depósito de resíduos radioativos e detritos do desastre. Após a explosão, água altamente radioativa do núcleo do reator, juntamente com materiais contaminados, foi bombeada para o tanque de resfriamento em um esforço para evitar mais contaminação. Como resultado, o tanque de resfriamento está agora fortemente contaminado com isótopos radioativos, tornando-se um dos corpos de água mais perigosos do mundo. A própria água emite altos níveis de radiação, e o sedimento no fundo do lago está contaminado com partículas radioativas. O tanque de resfriamento serve como um lembrete sombrio das consequências ambientais de longa duração dos desastres nucleares. Seção 7. O porão da usina. Um labirinto de segredos. Abaixo do complexo extenso da usina nuclear de Chernobyl, encontra-se um labirinto de porões, túneis e corredores. Esses espaços subterrâneos, antes cheios de atividade, estão agora em grande parte abandonados e envoltos em trevas. Após a explosão, esses porões tornaram-se um refúgio para trabalhadores que buscavam abrigo da radiação. Hoje, os porões da usina são considerados um dos lugares mais perigosos de toda a zona de exclusão. Eles estão fortemente contaminados com poeira radioativa, detritos e água. A escuridão, combinada com a presença de perigos desconhecidos e o peso psicológico da história, torna esses espaços subterrâneos particularmente perturbadores. Seção 8. A estação de radar. Duga 3. Um guardião silencioso. Localizada a poucos quilômetros da usina nuclear de Chernobyl, a estação de radar Duga 3, apelidada de pica-pau russo por seu sinal de rádio distinto, desempenhou um papel crucial no sistema de alerta precoce da União Soviética durante a Guerra Fria. Este enorme sistema de radar sobre o horizonte foi projetado para detectar mísseis balísticos recebidos do Ocidente. Após o desastre de Chernobyl, a estação de radar Duga 3 foi abandonada, devido a preocupações com a contaminação por radiação. Hoje, as estruturas imponentes da estação de radar permanecem como um lembrete silencioso da Guerra Fria e da interconexão da história e da tecnologia. Embora não seja tão radioativa quanto algumas outras áreas dentro da zona de exclusão, a estação de radar Duga 3 permanece um destino fascinante e um tanto sinistro para aqueles que se aventuram na zona. Seção 9. A cidade de Pripyat. Um lembrete assustador. Talvez o lembrete mais comovente e assustador do desastre de Chernobyl seja a cidade abandonada de Pripyat. Antes uma cidade movimentada com quase 50 mil habitantes, Pripyat era o lar dos trabalhadores e famílias da usina nuclear de Chernobyl. Nas horas que se seguiram à explosão, os moradores da cidade foram instruídos a evacuar, acreditando que voltariam em alguns dias. No entanto, eles nunca mais voltariam. Hoje, Pripyat está congelada no tempo. Uma cidade fantasma recuperada pela natureza. Prédios de apartamentos estão vazios, suas varandas cobertas de vegetação. Escolas, lojas e centros culturais permanecem como foram deixados, com livros ainda abertos nas escrivaninhas e brinquedos espalhados pelo chão. Pripyat serve como um lembrete sombrio do custo humano do desastre de Chernobyl e do impacto duradouro dos acidentes nucleares nas comunidades e vidas. Seção 10. O legado de Chernobyl. Um aviso para o futuro. O desastre de Chernobyl teve consequências de longo alcance. Resultou em mortes, ferimentos e problemas de saúde de longo prazo.
contaminou vastas áreas com material radioativo. Serve como um alerta sobre os perigos da energia nuclear. As lições levaram a melhorias nos regulamentos de segurança. O risco de acidentes nucleares permanece. É essencial lembrar os custos humanos e ambientais, aprender com o passado e trabalhar para um futuro mais seguro.